Olá, meus alunos lindos e maravilhosos. Espero que esteja todo mundo bem. Aqui é a professora Raira, professora do Colégio Santa Rita, da disciplina Filosofia. E nós vamos dar continuidade às aulas de filosofia que paramos na aula anterior falando sobre Kierkegaard e Schopenhauer. Então, nós vamos dar continuidade fazendo a resolução das atividades da página 24 e 25. Então, eu quero que vocês peguem os livros e os cadernos de vocês para darmos continuidade, tá? Vamos lá. Atividades. Relembrando os conceitos. Quais foram as críticas feitas por Kierkegaard e Schopenhauer à filosofia hegeliana? Bom, gente, eu botei primeira questão. Eu quero lembrar para vocês que não é para apagar as questões de vocês e copiar igual que eu estou colocando nos slides, tá? Só quem deixou em branco ou quem estava em dúvida acrescenta, certo? E coloca o que tem aí no slide, mas caso você tenha colocado igual ou parecido, não é para apagar, tá? Primeira questão. Kierkegaard criticava o sistema de Hegel pelo fato da filosofia dele considerar que os fatos históricos não aconteciam por acaso, mas pertenciam a um plano racional, ou seja, ele acreditava que o ser humano ele tinha uma vida pré-estabelecida, certo? Então ele pensava, vou fazer tudo isso durante o dia, e de fato aquilo ali acontecia, e nós sabemos que não é assim. Nós fazemos um plano e a vida faz outro. Então, Schopenhauer ele acreditava na existência de uma unidade que rege todo o universo, mas para ele ela não era racional, como defendia Hegel, certo? Ele acreditava o quê? Na vontade, lembram? E essa força ela era cega, ou seja, ela era irracional. Ele dá o exemplo, ele dá o exemplo dos animais, certo? Que, por exemplo, os animais eles têm ações, mas elas não são pensadas. Certo? Elas são colocadas em prática, mas elas não são pensadas, não têm aí um plano racional, como Hegel defendia. Segunda questão. Na filosofia de Kierkegaard, qual é a relação entre a possibilidade e a angústia? Bom, eu coloquei, na filosofia de Kierkegaard, o destino de cada indivíduo estaria aberto a múltiplas possibilidades e seria influenciado pelas suas decisões. Ou seja, a vida do ser humano pode tomar rumos de sucesso ou de fracasso, e isso iria depender de quê? Das suas atitudes, das suas escolhas. A possibilidade da infelicidade sempre acompanharia o ser humano, e essa situação provocaria angústia, um sentimento de aflição. Ou seja, entender que a vida é feita de possibilidades tornava o ser humano mais preocupado com seu destino. Ou seja, a gente colhe o que a gente planta, seria basicamente essa frase, certo? Então, nós que escolhemos nossos destinos, não, lembra do ponto escuro, o pulo no escuro. É importante lembrar disso, ou seja, a gente pula e a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Nós não temos uma vida pré-estabelecida, como Hegel falava, por exemplo, certo? Então, isso deixava o ser humano aflito, ou seja, não saber do seu destino de fato, não saber que dia eu vou morrer, o que é que vai acontecer comigo amanhã, deixa o ser humano angustiado, certo? Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês. O ser humano que é ansioso, certo? A pessoa que tem ansiedade, qualquer coisa te deixa agoniado, te deixa angustiado, pelo fato de saber que alguém não gosta de você, pelo fato de saber que você não pode controlar a sua vida, te deixa uma pessoa aflita. Então, para Kierkegaard, a vida do ser humano era assim. Ela sempre estava acompanhada da infelicidade. Terceira questão. Ampliando os acontecimentos, as atividades e os conceitos. Apoiando-se no estudo desenvolvido e na frase abaixo, responda: em que aspecto a filosofia de Schopenhauer se aproxima da teoria do conhecimento de Kant? E em que aspecto se afasta? Aí tem a citação. No primeiro ponto de vista, com efeito, este mundo apenas existe absolutamente com a representação. No outro ponto de vista, ele apenas existe com a vontade. Aí tem aí Arthur Schopenhauer. Observem que ele divide os dois tipos de mundo, certo? O mundo que existe pela representação e o mundo que existe apenas pela vontade.
Vamos para a questão. Eu coloquei o que se aproxima, já que ele pede o que se aproxima e o que se afasta. Bom, primeiro ponto. Na filosofia de Schopenhauer, assim como pensava Kant, nós conhecemos apenas os fenômenos ou as representações. Como assim? Só podemos conhecer o que aparece em nossa mente, o que nós achamos que de fato existe. Mas para Schopenhauer, os fenômenos não passavam de aparências ou ilusões, o que se encobriria, ou seja, o que encobre a verdadeira realidade. Já Kant não concorda com isso, certo? E o que se afasta? Para Schopenhauer, o mundo ou a realidade, mais do que um fenômeno ou representação, seria a vontade, ou seja, peguem 2 pontos aí. Schopenhauer ele acreditava que existia uma vontade, ou seja, algo que rege as nossas vidas, certo? Algo que é irracional. O que é que se distancia de Kant? Kant ele acreditava a mesma coisa que Schopenhauer, que seria que só podemos conhecer o que aparece em nossa mente. Só que a diferença é que Schopenhauer para ele os fenômenos eles não passavam de aparência, ou seja, a gente nunca iria de fato saber a realidade. Já Kant não concorda com isso, certo? Ele acredita que nós conhecemos as representações, mas que nós também podemos encontrar a verdadeira realidade, tá? Quarta questão. Leia o fragmento abaixo, extraído de uma das obras de Schopenhauer, e responda às questões. Aí tem a citação aí, o fragmento. Gente, é importante vocês, depois que lerem as citações, esses fragmentos dos textos, vocês analisarem a fonte, tá? Tem aí, na terceira questão, o mundo como vontade e representação, que é uma das obras de Schopenhauer, tá? Na quarta questão, também tem outra obra dele, que seria a necessidade da metafísica. Vamos para o texto. Possuir espírito filosófico é ser capaz de admirar-se dos acontecimentos habituais e cotidianos, é ser capaz de propor-se como objeto de reflexão, o que há de mais geral e mais comum. A letra A. Para Schopenhauer, qual é o objeto de estudo na filosofia? Considerando do ponto de vista desse pensador, quais os assuntos poderiam ser temas da reflexão filosófica? Gente, qual era o ponto principal desse filósofo de Schopenhauer? Era a vontade, certo? Quem rege as nossas vidas de fato é a vontade. Lembrem daquele exemplo que eu dei para vocês. Eu quero fazer uma coisa, mas a minha mente fica não faz, não faz, não faz, e eu vou lá e faço. Isso é a vontade que está atuando, não sou eu, ou seja, eu não tenho controle de fato das minhas ações. Quem faz isso é a vontade, tá? Então, a letra A, eu respondi. Admirar os acontecimentos cotidianos e refletir sobre a força ínfima, infinita, chamada de vontade, que é o conceito que ocupa o centro da investigação filosófica de Schopenhauer, certo? Ou seja, sempre que vocês escutarem falar de Schopenhauer, vocês têm que lembrar da vontade. O que seria essa vontade? É algo que rege de fato as nossas vidas, certo? Para Schopenhauer, nós não temos controle absoluto das nossas vidas. Quem faz isso é a vontade. Então vamos para a letra B. Para você, do que a filosofia deve se ocupar? Bom, gente, essa questão ela é pessoal, né? Mas eu coloquei alguns pontos que são importantes para a filosofia. A filosofia deve refletir sobre temas como o ser humano, a sociedade, a natureza, valores morais, política, entre outros. Bom, nas aulas anteriores a gente já tinha até falado sobre isso, né? Sobre a atualidade, a filosofia na atualidade. Qual a importância dessa ciência, certo, nos nossos dias atuais? E a gente até falou de acontecimentos que a gente está vendo agora na realidade, que nos dias atuais. O que é, professora? Quando a gente falou da natureza, né? Que os filósofos já vinham estudando, os primeiros filósofos, também chamados de naturalistas, eles já estudavam a filosofia e a sua relação com a natureza, a importância da natureza para a sociedade. E nos dias atuais nós estamos vendo isso, né? Como a natureza está aproveitando nesse momento em que o ser humano está de isolamento. Os animais saindo para as ruas, né?
os rios ficando mais limpos. Então, a gente vê de fato como o ser humano deveria ter cuidado com a natureza e não só usar dela de maneira exacerbada, né, sem um cuidado. Vamos aí para a quinta questão, criar. O texto de Clarice Lispector trata de uma aflição humana, que foi tema de reflexão de Kierkegaard, que seria a aflição, a angústia, a tristeza. Inspirado nesse texto e no pensamento do filósofo Kierkegaard, escreva um parágrafo sobre o assunto. Então, gente, a gente vai ler aqui esse parágrafo e é para vocês escreverem um parágrafo falando sobre o assunto. Então, assim, eu coloquei algumas coisas, mas é para vocês fazerem o de vocês, tá? Isso é pessoal. Vamos ler aí o parágrafo. Só que dessa não se morre, mas tudo menos a angústia, não? Quando o mal vem, o peito se torna estreito, ou seja, fica angustiado. E aquele reconhecível cheiro de poeira molhada naquela coisa que antes se chamava alma, e agora não é chamada nada. E a falta de esperança na esperança, e conformar-se sem se resignar, não se confessar a si próprio, porque nem se tem mais o quê. Ou se tem e não se pode porque as palavras não viriam. Não sei o que realmente se é, e não se sabe o que realmente se é. Só que se sabe que não se está sendo. E então vem o desamparo de se estar vivo. Estou falando da angústia mesmo, do mal, porque alguma angústia faz parte. O que é vivo, por ser vivo, se contrai. Ou seja, gente, só em estar vivo a gente tem angústia. Só em estar vivo a gente tem esse aperto no coração, essa agonia, essa aflição. Então a gente tem que lembrar que Kierkegaard ele falava exatamente disso, né? Que o ser humano só em estar vivo ele tem sentimentos ruins, sentimentos tristes, que esses sentimentos sempre estarão ali próximos, agarrados ao ser humano. E aí tem Clarice Lispector, e aí tem a citação, tem o local, Rio de Janeiro, 2008, tudo direitinho, a descoberta do mundo. Vamos aí para a questão, a quinta. Eu coloquei quinta, ela é pessoal, né? Mas eu coloquei um pouco para cada questão para vocês terem uma noção do que vão responder, do que colocar. Quinta questão. Para Kierkegaard, a possibilidade da má sorte sempre acompanharia o ser humano, e isso provocaria a angústia, o sentimento de tristeza. É exatamente isso que encontramos no texto de Clarice Lispector, como a angústia faz parte do ser humano que está vivo, ou seja, só em estar vivo nós sabemos que nós teremos angústia, teremos o sentimento de tristeza, de aflição, de desamparo, né? Aí nós percebemos que no texto ela fala exatamente disso, ó, quando ela fala: quando o mal vem, o peito se torna estreito. Só quem sabe aquele dia que a gente acorda angustiado, o peito aperta, né? A gente se sente triste, a gente só quer que aquele dia acabe, né? Quando a gente tem vontade de que algo aconteça, mas a gente sabe que ele pode ou não acontecer, pode acontecer algo ruim. Enquanto aquilo de fato não acontece ou acontece, a gente fica esperando aflito. Então, para esse filósofo Kierkegaard, essas aflições, esses sentimentos de tristeza sempre estaria próximo do ser humano. O ser humano sempre sentiria esse tipo de sentimento. Vamos aí para a sexta questão. Produzir um texto. Com base na filosofia de Kierkegaard, redija uma breve reflexão a respeito da cena retratada na pintura a seguir. Repare no título que foi dado à tela, Fidelidade. Como eu falei para vocês, gente, é bom vocês analisarem as questões, os textos, as imagens e também olhar a referência, certo? No finalzinho dela. E aí tem Fidelidade, 1869, Fidelidade é o nome da obra, e tem o pintor, certo? E vamos analisar aí essa tela. Observem que tem um garoto sentado triste, né? Ou ele tá triste ou tá preocupado com alguma coisa, né? Ele tá com a mão na cabeça, tá aflito. E tem um animal, né? Um doguinho aí com a cabeça na sua coxa, como se estivesse amparando ele, né? Apoiando ele. Por isso o nome Fidelidade.
Ou seja, tem um animal fiel aí, que é o cachorro, ali amparando, dizendo, ó, vai dar certo, né? Nós sabemos que os animais têm esse poder inexplicável, né? De amparar, de dar uma proteção ao ser humano. Vamos aí para a sexta questão. Mesmo ela sendo pessoal, eu coloquei, ó, Kierkegaard ele refletia sobre sentimentos como solidão, desespero e angústia. Na cena, observamos um garoto triste sendo amparado por um cachorro. Podemos refletir também sobre os sentimentos que habitam a filosofia de Kierkegaard e como eles acompanham o ser humano. Vale lembrar que para Kierkegaard, cada indivíduo tem uma experiência de vida, uma história única. Por isso, a filosofia deveria se preocupar com a existência real dessas pessoas, ou seja, nossos sentimentos, o que nós temos, como é o nosso dia a dia, certo? O que acontece no meu cotidiano, por que eu sou uma pessoa triste, por que aquele dia está me fazendo mal, certo? Então, a filosofia ela deve olhar para os mais íntimos desejos do ser humano, os seus sofrimentos, certo? E aí vocês vão analisar essa tela e vão colocar a opinião de vocês de acordo com a filosofia de Kierkegaard, tá? E aí, sétima questão. Nos argumentos anteriores, você estudou alguns aspectos centrais dos argumentos. Viu que os compostos de premissas e de uma conclusão, e que as premissas buscam apresentar os motivos que levam à conclusão. Você observou que a conclusão pode estar localizada antes ou depois das premissas, ou mesmo entre elas. Por isso, para entender um argumento, é preciso saber localizar corretamente esses elementos. Identifique-os no argumento a seguir. Aí tem aí o argumento. Vamos ler ela. A conclusão do argumento X é verdadeira, pois ele é válido e suas premissas são verdadeiras. E sabemos que, para termos certezas de que a conclusão é um argumento é verdadeira, é necessário que ele seja válido e as premissas sejam verdadeiras. Ou seja, gente, para a gente ter uma conclusão verdadeira, as premissas, né, elas devem ser verdadeiras e o argumento válido. Vamos aí para a questão. Sétima questão. O argumento é válido e as premissas são verdadeiras. Com isso, a conclusão do argumento X é verdadeira. Aí eu coloquei explicando melhor para vocês o que é argumento. Argumento é um conjunto de enunciados que estão relacionados uns com os outros. Ou seja, o argumento ele é um raciocínio lógico. E aí eu coloquei um exemplo. Todos os homens são mortais. Então, Thales é homem. Se Thales é homem, logo Thales é mortal. Então, observem que as duas primeiras são premissas, são argumentos, e a última é uma conclusão. Todos os homens são mortais, Thales é homem, logo Thales é mortal. Tá? Então, observem aí, tem dois argumentos, duas premissas e tem uma conclusão. Os fatos apresentados nas premissas servem de evidências para a conclusão, isto é, são eles que sustentam a conclusão. Ou seja, todos os homens são mortais, Thales é mortal, isso sustenta a conclusão, que é Thales é mortal, certo? Acho que vocês entenderam bem, né? Vamos para outra questão, porque tem um... Mas eu vou reler aqui para vocês, devagarzinho. O argumento ele é válido e as premissas são verdadeiras. Com isso, a conclusão do argumento X é verdadeira. Essa parte aqui eu peguei do texto, certo? Bem aqui, que é a resposta da questão. A resposta da sétima questão. A conclusão, observem aí, bem no comecinho tem, a conclusão do argumento X é verdadeira. Se ela é verdadeira, é necessário que o argumento seja válido e as premissas sejam verdadeiras, que está no final do texto, certo? Então, essa parte aqui que eu coloquei, o argumento é válido e as premissas são verdadeiras. Com isso, a conclusão do argumento X é verdadeira, é a resposta da sétima questão, tá? Essa segunda parte que eu coloquei da sétima questão para vocês é só para explicar o que é argumento, o que é premissa e o que é conclusão,
tá? Quando eu coloco todos os homens são mortais, Thales é homem, logo Thales é mortal, eu estou dando um exemplo para vocês de argumento e de conclusão. Se todos os homens são mortais e Thales é homem, logo Thales é mortal. Ou seja, logo Thales é mortal seria a conclusão das duas premissas, que são todos os homens são mortais, Thales é homem, certo? Então, as duas primeiras linhas são premissas e a última é a conclusão. Vamos aí para a 8ª questão. Além da ordem que apresentam as premissas e a conclusão de um argumento, é preciso estar atento ao fato de que, em uma frase, às vezes há vários argumentos entrelaçados, o que pode dificultar a análise de cada argumento. Em particular, aponte os argumentos presentes no trecho a seguir, esclarecendo quais são as premissas e a conclusão de cada um. E aí tem o textinho, né? A referência. Não é necessário nem de muita conveniência que o legislativo esteja sempre em atividade, mas é absolutamente necessário que o poder executivo esteja, pois não há uma necessidade permanente de elaboração de novas leis, mas é sempre imprescindível a execução das leis promulgadas. Então, observem que aí está entrelaçado e nós vamos ter que encontrar as premissas e as conclusões. E aí eu coloquei bem dividido para vocês. Coloquei primeiro o que é premissa. Premissa é uma ideia que baseia um raciocínio, certo? E aí coloquei a questão. O poder legislativo tem uma função de legislar, certo? Isto é, fazer leis. Então, ele não precisa estar sempre atuando, sempre em atividade. Já o poder executivo é preciso, pois é necessário o cumprimento das leis, certo? E aí eu coloquei dividido as premissas e as conclusões de cada um. A primeira premissa: não é necessário que o poder legislativo esteja sempre em atividade. Qual seria a conclusão? Pois não há uma necessidade permanente de elaboração de novas leis, ou seja, nem sempre a gente precisa estar fazendo sempre novas leis, mas é necessário executar todas elas, né? Então, a segunda premissa seria: é absolutamente necessário que o poder executivo esteja em atividade. Por que é necessário? E aí vem a conclusão. Pois é sempre imprescindível a execução das leis promulgadas, ou seja, das leis efetivadas pelo Poder Legislativo, certo? Isso daí é mais fácil. Vamos para refletindo sobre a pintura. Bom, observem aí a pintura, certo? Antes de ler a questão. Professor, o que é que vocês estão vendo nessa pintura? Observem, né, que é um quadro que traz um tom mais escuro, principalmente enfatizando as pessoas, né? Notem também que tem animais, urubus, aves, né, sobrevoando essas pessoas, né? É como dá a ideia de que esses animais estão esperando a morte, né, dessas pessoas. Então, observem também que tem restos de ossos no chão, né? A feição, né? A expressão dessas pessoas de sofrimento, de tristeza, né? De desamparo. A primeira criança que está no colo, que está de costa, tem o senhor aí com uma vara na mão e à frente dele tem uma garota, né? Uma mulher com uma criança no colo. Observem que dá para ver os ossos da criança, né, das costas da criança. Então, é uma criança que está com fome, né, que está aí já em um estado deplorável, né, de sofrimento, de fome, de tristeza, né. Observem todos os rostos dessas crianças. A última criança, ela tá magra, bem magra, mas tem a barriga grande, né, que é conhecido como a barriga d'água, né? Ou seja, são crianças que não se alimentam direito e que têm acesso a uma água que não está bem cuidada, tá? Então, vamos analisar primeiro a pintura para depois chegar às questões. Tem o nome dessa pintura, que é Retirantes, certo? Ela é de 1944, de Cândido Portinari. Então, vamos aí para a primeira questão.
Que impressões a pintura desperta em você? A que elementos da tela essas impressões estão associadas? A gente já até falou um pouco sobre elas. Primeira questão. A pintura desperta tristeza e aflição, né, gente? Angústia, medo. Aonde a gente vê isso? O olhar de apelo, as expressões fortes, né? Tanto nos adultos como nas crianças, né? Aquele olhar de tristeza, de desespero, de angústia. O contorno escuro nos personagens dá um tom pesado à obra, dá já uma ideia de tristeza mesmo, de agonia. Os restos dos ossos no chão e os animais que sobrevoam a família, como eu falei para vocês, né? Segunda questão. Qual é o estado físico e sentimental dos personagens retratados por Cândido Portinari? Você tem ideia da situação de vida dessas pessoas representadas nessa tela? Qual seria a relação entre essa situação e o título da pintura? Retirantes, tá? E aí eu coloquei para vocês. O estado físico são de pessoas bem magras devido à miséria e à fome. Observem que não tem nada ao redor delas a não ser a areia, certo? E os animais que sobrevoam essas pessoas. O estado sentimental dos personagens é de tristeza e desespero. Portinari, ele fala como os retirantes o impressionavam, principalmente na fase da Grande Seca de 1915, que matou milhares de pessoas e levou à fuga de muitas outras. Por isso o título da obra, Retirantes, ou seja, são pessoas que saem de um estado já de calamidade atrás de uma melhoria de vida, que é o que essas pessoas estão fazendo. Observem que tem uma mulher que segura um saco, né, na cabeça, ou seja, ali já tem algumas coisas, suprimentos ou roupas, certo? O segundo rapaz, que está de boné, de chapéu, observem que ele também está segurando uma vara, né, com uma pequena sacola, né? Terceira questão. Relacione a pintura ao pensamento de Kierkegaard e a respeito da vida. E aí eu coloquei na terceira. Kierkegaard nos faz refletir sobre o desespero, a angústia e a solidão. Para ele, sempre haveria a possibilidade da miséria e do terrível na vida das pessoas, que é exatamente o que nós observamos nessa tela, né, gente? É um momento de angústia, de desespero, de algo terrível para o ser humano, né? Então, Kierkegaard, ele não tem uma reflexão fora do universo, pelo contrário. Kierkegaard, ele abre os olhos do ser humano em relação à nossa vida, né? Nós podemos estar felizes, mas nós nunca estamos 100% felizes. Sempre tem algo que nos deixa triste, né? Que nos deixa angustiado. Então, gente, é basicamente isso, certo? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês em relação às atividades. Caso tenha alguma dúvida, me procurem, certo? E espero vocês para a próxima aula. Beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem.